Muito boa noite a você que está acompanhando as redes sociais do Estúdio X. Hoje, quarta-feira, é claro, dia de live, dia de a gente bater um papo aqui com pessoas importantes da cidade. E claro, hoje, você que já acompanhou a divulgação aí pelas redes do estúdio, no Instagram, no YouTube, no Facebook, já sabe quem a gente vai receber, o tema que a gente vai tratar. E é claro, a gente conta com a participação de vocês pelo YouTube Estúdio X Live, pelo Instagram e pelo Facebook também. E claro, você que está aqui acompanhando esse papo depois, né, não pôde assistir no dia, o nosso canal oficial no YouTube, você tem acesso a todas as lives e também os cortes dos convidados que aqui comparecem e que fazem aí a alegria de todo mundo aqui do Estúdio X. Hoje, além de conversar sobre um projeto muito interessante, a gente vai repercutir também a participação do Estúdio X no programa Globo Repórter. Vocês acompanharam no início do ano, a gente teve a honra e o privilégio de fazer parte das imagens, especialmente as imagens aéreas e a abertura do programa. Então, você que lá no começo do ano perguntou para a gente, né, como é que foi, e a gente não podia falar muita coisa, hoje é o dia de você assistir essa live para a gente conversar, para a gente contar histórias de bastidores e, claro, para vocês conferirem também um pedacinho desse programa que vai ao ar na sexta-feira agora. Então, acompanhe com a gente esse papo, mande a sua pergunta. O Wellington Bravo, como de costume, está aqui de olho em todas as redes para repercutir os assuntos aqui na mesa. Não é isso, Bravo? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É isso aí, eu estou aqui ligadinho, esperando vocês aqui para interagir com a gente. Pode mandar sua pergunta, pode mandar sua curiosidade, que eu vou repassar aqui para a nossa convidada e para o Matheus também. E a gente vai responder tudo que vocês tiverem aí com as suas curiosidades. Né, Matheus? Isso aí. E antes de começar o papo, então, vou pedir para o Carlos exibir um vídeo que ele vai apresentar melhor quem é a convidada de hoje e o projeto, né, que faz parte aí da vida dessa pessoa tão importante que a gente já agradece de antemão aqui. Tá no jeito aí, Carlos? Olá, meu nome é Kátia Maria Pacheco Saraiva, sou psicóloga, professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Poços de Caldas, e agora recém-doutora. Eu fiz o meu doutorado aqui na PUC Minas também, tive a orientação da professora doutora Jaqueline de Oliveira Moreira e fui contemplada com o programa de capacitação docente da PUC Minas. E eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a minha tese, Tempos de Tessituras Intergeracionais, uma reflexão sobre o projeto de extensão Sacudindo a Memória. Bom, a proposta do projeto de pesquisa começou a partir da tessitura entre a extensão, a pesquisa e o ensino, que começou a partir de um projeto de extensão que eu desenvolvi numa cidade de médio porte no sul de Minas. Então esse projeto durou 2 anos e a partir desse projeto me instigou a investigar sobre ele e, sobretudo, a importância do convívio entre gerações, da relação e da construção de um convívio de laços interhumanos entre as gerações. Em relação aos sujeitos da pesquisa, foram jovens universitários de ambos os sexos, dos cursos de graduação de Psicologia, Publicidade e Propaganda e Arquitetura e Urbanismo, porque se tratou de um projeto interdisciplinar. E pessoas idosas ativas de ambos os sexos também, de diferentes faixas de renda e que representavam diversos setores da cidade. Então, o objetivo do projeto foi compreender em que medida as experiências narrativas de memórias autobiográficas das pessoas idosas funcionam como dispositivos relacionais entre gerações e investigar o seu potencial de ressignificação, de transmissão, de modificação e de construção de relações intergeracionais entre jovens e idosos. Trata-se, então, de uma pesquisa de caráter qualitativo, psicossocial e de orientação psicanalítica. Então, o que eu pude obter como resultado da pesquisa foi, sobretudo, a diminuição de preconceito etário de ambas as partes, criar um lugar confiável e comunicativo que favoreceu o convívio intergeracional, constituiu um importante canal de transmissão da experiência cultural dos idosos e que se transformou em legado para as gerações,
promovendo assim uma aprendizagem de viver com o outro e a possibilidade de refletir e de exercitar valores como cidadania e solidariedade. Então, venha conhecer um pouco da minha tese, Tempos de Tessituras Intergeracionais, uma reflexão sobre o projeto Sacudindo a Memória, que em breve estará disponível no acervo da Biblioteca Digital da PUC Minas, e daqui a pouquinho alguns artigos vão ser publicados sobre o projeto, ou melhor, sobre a tese. Um abraço. Isso aí, sensacional o projeto, né? Então, sem mais delongas, a gente convida agora para esse bate-papo a professora Kátia Saraiva, idealizadora do projeto Sacudindo a Memória. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, Matheus, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando de uma grande paixão, né, que é o projeto Sacudindo a Memória, e que começou lá atrás, em 2006, e ele foi se estruturando até chegar numa versão de extensão, né, como foi colocado ali, né, de uma pesquisa, de uma tese. Então, ele gerou muitos frutos, muitos produtos, na verdade. E já para entender como que esse projeto surgiu de verdade, tem algum acontecimento específico na sua vida que você decidiu começar com esse projeto? Alguém te sugeriu esse tema? Como é que lá no começo, ainda de maneira embrionária, você teve a ideia de criar o Sacudindo a Memória? Bom, tudo começou na sala de aula, né? Na verdade, começou bem antes, começou na minha relação com os meus avós, que sempre foi uma relação muito gostosa, muito genuína. Eu sempre gostei muito de escutar histórias, né? Principalmente das histórias que começam com naquele tempo. Bom, eu diria que esse foi o embriãozinho. Quando eu comecei a dar aula na graduação sobre envelhecimento, eu proponho um trabalho com os alunos deles entrevistarem os seus avós, conhecerem a história de vida deles. E, a partir disso, eu comecei a descobrir a potência que é desse encontro, né? Então, muitas histórias, inclusive, de conhecer sobre a sua própria história de vida através das suas raízes, que são os seus avós, por exemplo. Daí, eu comecei a pesquisar sobre essa questão da transmissão intergeracional, da importância dos avós, da importância dos idosos, enfim. E aí eu fui me aproximando um pouco mais da ideia de fazer aproximações entre gerações, mas aproximações que tinham uma ideia de ser um evento cultural. Então, aproximações em que ligasse sempre a questão da cultura, de uma memória coletiva com uma memória individual. Então, eu comecei lá em 2006 a fazer espetáculos, onde eu colocava os jovens para, junto com os idosos, atuarem em peças. Então, eu fiz 3 peças de teatro, brincando, na verdade, de fazer teatro, né? 3 peças de teatro, mais 3 arraiais da memória. E aí eu fui vendo que isso tinha um potencial enorme de aproximar e de desconstruir estereótipos de ambos os lados, né? Enfim, então foi aí que a coisa começou a ganhar um corpo maior. É legal a gente já começar, né, a conversar sobre isso, porque a ideia do projeto, vocês estão acompanhando algumas imagens aí no vídeo, é a ideia de juntar realmente as gerações e também de não promover nenhum distanciamento entre eles, que existe pela idade, mas que não existe pela experiência que ambos compartilham do dia a dia, né? E às vezes o que a gente nota é que a pessoa idosa tem muita história para contar, mas não tem alguém que as ouça, né? Então, isso o projeto acaba trabalhando. Eu conheço um pouquinho, né, e vou conhecer mais hoje aqui nesse papo.
E eu queria saber, do ponto de vista assim, da psicologia, qual que é a importância mesmo dessa relação, no sentido prático, de qualidade de vida dessas pessoas. Existe algumas comprovações que mostram que isso melhora a vida dos idosos, contar a própria história? Sem dúvida. A gente tem muitas pesquisas que falam sobre isso. Tem uma pesquisa muito importante da Universidade de Harvard, da Faculdade de Medicina, que fala, foi a pesquisa longitudinal maior que a gente tem, ela tem mais de 80 anos. E ela mostra muito claramente a importância das relações para a qualidade de vida, né, das pessoas ao longo da sua vida, e principalmente dos idosos, né? Então, o que essa pesquisa mostra, né? Que o que impacta muito a nossa vida em termos de qualidade são relações que a gente estabelece, relações saudáveis, relações que agregam valor, mais do que a questão de hábitos, né? Porque se eu tenho... Claro que os hábitos saudáveis de vida, eles são importantes, mas as relações, elas são fundamentais para o idoso, porque ele vai perdendo, né, pessoas ao longo da sua vida, né? Então, na medida que ele vai perdendo, e se ele vai também estabelecendo outros laços, né, sociais, ele fica menos isolado e ele fica menos sozinho, e isso é um grande problema no envelhecimento, né? Isolamento social do idoso, e isso vai deixando ele cada vez mais triste, sem estímulo, e ele vai ficando cada vez mais embotado, né? Recolhido. E isso é muito ruim para a qualidade de vida dele. E eu acho que uma coisa fundamental que você falou, Matheus, foi a questão de que essas pessoas que têm mais tempo de vida e mais experiência têm mais história para contar. Mas a gente precisa ter ouvintes, pessoas que desejem ouvir. Uma história só existe se tiver alguém para ouvir, né? Exatamente. Então, acho que o grande barato desse projeto é exatamente isso, né? É começar a sensibilizar, a educar ouvidos e pessoas que tenham realmente um genuíno interesse em ouvir histórias, né? Porque eu vou ser esse idoso amanhã. Então, se eu educo as gerações nesse sentido e estimulo isso, essa aproximação, esse encontro, eu vou conhecer mais essa pessoa, eu vou diminuir a minha impressão sobre ela preconceituosa. Então, acho que todo mundo ganha nessa história. E aí você comentou também sobre a conquista da pessoa que está contando uma história, da própria história, né? Porque ao longo do tempo, não tendo a companhia ou alguém que ouça essas histórias, muitas vezes acontece da própria identidade ir se perdendo, né? A pessoa continua existindo, mas ela não sabe muito bem a razão pela qual ela está ali, as relações que ela constituiu ao longo do tempo. Eu queria que você comentasse agora sobre essa autoidentidade mesmo, que contar a história do outro é contar a própria história, né? Então, conversar com alguém é também rememorar acontecimentos da própria vida, e isso, no ponto de vista do envelhecimento, acaba ajudando até contra outros problemas maiores em relação à memória, por exemplo. Sem dúvida. Quando eu conto a história da minha vida, eu vou fazendo uma espécie de seleção também. Por isso que é a ideia de uma memória autobiográfica, porque eu vou selecionando fatos ou situações ou sensações que, de uma certa forma, me marcam e que dão uma singularidade para a minha existência. Então, quando esse idoso está contando a história, ele nunca vai contar do mesmo jeito, porque ele vai passar por aquela história, e dependendo desse ouvinte também, ele vai passar sempre colocando algo a mais. É aquilo que a gente fala, quem conta um conto aumenta um ponto.
Então, muitas vezes, ele conta, mas não necessariamente foi aquilo que aconteceu. Porque agora ele está num outro lugar e revisitando a sua história a partir de um outro lugar. Então, é muito interessante porque, sem dúvida nenhuma, você trabalha com o que a gente chama de memória de longo prazo, que são as memórias que são fixadas dentro do nosso psiquismo, porque elas são cheias de afeto. Então, quando esse idoso conta essa história, ele não só rememora, ele ressignifica, muitas vezes, coisas que aconteceram lá atrás e que ele não conseguia palavras para dizer sobre aquilo. E ele também tem aquela vivência daquele afeto, muitas vezes. Né? É como se sentisse de novo. Sim, de uma certa forma ele sente de novo, porque se a gente for pensar que o nosso inconsciente ele é atemporal, então não tem idade, né? Ele sente novamente coisas, mas só que agora ele está um pouco olhando de fora também, ele está selecionando. E, em termos de saúde mental, é muito importante isso, porque, como você colocou muito bem, tem a ver com a identidade dessa pessoa, de quem ela é, né? Então, isso é fundamental para ele não perder de vista isso. E também ele tem sempre algo a deixar de legado. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente tem perdido um pouco essa ideia do que a gente chama de generatividade, de passar o bastão para outra geração. O que a gente quer deixar de legado? Né? A gente costuma brincar assim, planta uma árvore, escreve um livro e tem um filho. São legados que a gente deixa para as futuras gerações. Mas não tem só isso, tem as memórias, tem as histórias, tem, sei lá, dentro de casa, aquela receita da avó, né, que eu quero deixar de legado, como uma tradição da família, ou mesmo alguma coisa da própria cidade que eu quero deixar de legado, enfim. Então, quando o idoso conta essa história, ele também está deixando um legado. O que inclusive, está dentro do título, né, que você comentou da tese, dessa ideia de tecer, né, da ideia da rede, de uma coisa se conectando à outra, e você não sabe de onde veio, mas ela existe aquela complexidade de pontos, né? Isso que a gente está conversando, e a gente adiantou já no começo do programa, foi tema de um programa do Globo Repórter, que inclusive a gente vai ter o prazer de assistir na sexta-feira. Para conhecer um pouquinho do que esse programa vai tratar, vou pedir para o Carlos colocar no ar a primeira chamada do programa, que já está em veiculação na internet, para vocês conhecerem um pouco mais, né, do que vai acontecer na sexta-feira. E na volta a gente continua conversando sobre o tema. Pode ser? Um encontro improvável que mudou a vida de dois homens para sempre. Sempre que pode, o Thiago vem de Campinas com a noiva, Ana Gabriela, para tomar um cafezinho com seu Eulei. O senhor fez uma reciclagem na minha mente também. O senhor tem um sorriso, né? A sua alegria, isso me encantou, né? Me contagiou. A gente misturando o idoso, misturando com o moço, vai colher muito fruto bom. É o encontro, aos encontros beleza, dessa vida. Esse e outros belos encontros de gerações nesta sexta no Globo Repórter. A gente não se aguenta de tanta ansiedade para assistir o programa. Já deixo o convite para você que está acompanhando hoje na quarta-feira. O programa vai ser exibido na sexta agora, já depois da novela Terra e Paixão. Você vai conferir esse programa na íntegra, programa no qual a Kátia faz a participação ali muito especial, contando a história do projeto, e também o programa exibe a história das pessoas que vocês acompanharam aí na chamada. Eu queria, Kátia, que a gente repercutisse agora um pouco dessa sua vitória profissional, que foi ter o seu projeto aí pelo mundo, né, através das lentes do Globo Repórter. Como é que surgiu esse contato? Olha, Matheus, primeiro é um grande presente para mim. Eu fico muito emocionada de falar isso, porque eu nunca fiz para isso. Esse nunca foi meu objetivo. Mas foi o objetivo de contar a história, sem dúvida.
Mas ele surgiu assim. Estava um belo dia, no meio da pandemia, eu estava fazendo um outro projeto intergeracional, que não é o Sacudindo a Memória, online, com idosos, crianças, jovens, e um projeto de melhorar a qualidade de vida durante a pandemia, que foi muito difícil para todos nós, né, pela questão da saúde mental, enfim. E aí a produção do Globo Repórter estava buscando projetos que estavam acontecendo durante essa pandemia, que pudessem estar projetos intergeracionais, esse era o foco, né? E aí a produtora do Globo Repórter entrou em contato comigo para saber sobre se o projeto estava acontecendo. Eu acho que isso foi em 2022, eu acho que início de 2022 ou 2021, agora, né? Mas, enfim. Então, ela me perguntou se o projeto, e aí eu falei que estava acontecendo, online, etc. Em 2022, esse projeto já não estava acontecendo, porque foi durante 2021. E aí ela me falou se teria alguma outra coisa, e aí eu apresentei para ela o Sacudindo a Memória. Eu falei assim, olha, esse não está acontecendo agora, mas tem um que aconteceu e que gerou muitos produtos. Então, eu tenho um canal no YouTube, que é o Sacudindo a Memória, que inclusive tem entrevista com todos os idosos que eu fiz, tem documentário que eu produzi também, tem um monte de coisas. E aí ela ficou encantada. Falei assim, caramba, você já faz um trabalho há muito tempo de aproximação entre gerações. E aí a gente começou a conversar. E assim que tivesse na pauta, né, do Globo Repórter esse tema, ela iria entrar em contato comigo. E foi assim, no início do ano, ela entrou em contato comigo que tinha se confirmado essa pauta, né, de trabalhar a questão da intergeracionalidade, do encontro entre gerações. E eu falei, bom, então podemos ir gravar aí? Eu falei, claro, né? Enfim. E o resultado é esse que vocês estão acompanhando na tela, ó. A Sandra Nemberg, apresentadora do Globo Repórter, esteve aqui, gravou com a Kátia lá na PUC, né? Conversou com ela, depois até na chamada tem a Sandra participando ali da conversa também, com os protagonistas dessa história. Olha aí, a equipe técnica, né? Também participou das gravações. Aí a Kátia contando um pouquinho da história do projeto. E, assim, foi uma movimentação muito intensa na cidade, né? As pessoas queriam saber o que a Sandra Nemberg estava fazendo aqui, qual era o tema do programa. E isso repercutiu muito na cidade. E, claro, não poderia ser diferente, né? Um programa tradicionalíssimo na televisão brasileira, completando, nesse ano, 50 anos, né? E ter o projeto como tema, né, do programa deve ser de uma honra muito grande, né? E eu vou pedir até para o Carlos, a Kátia comentou aqui durante o nosso papo, do YouTube do Sacudindo a Memória, né? Você que vai assistir o programa, já está gostando desse papo, já quer saber mais do projeto, lá no YouTube, além desses vídeos que a gente apresentou aqui, tem, olha aí, tem vários vídeos, entrevistas, né? Materiais mais antigos, materiais mais recentes, para você que tem aí interesse nesse tema, sobre os processos intergeracionais, né? A comunicação das pessoas mais novas com as pessoas mais velhas. E aí, pelos vídeos, você vai ter acesso a todo esse material, além, claro, também do Instagram, tem muito material legal lá. A gente está sempre de olho, né? E agora, mais ainda com a exibição do programa, a gente fica feliz de estar aprendendo a cada dia que passa. Kátia, eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre, claro, ainda sobre o tema do Sacudindo a Memória, mas nesse resgate e na valorização, no caso específico do programa, né? Desse encontro dessa pessoa mais jovem com a pessoa mais velha. Você os conhece? Como é que foi essa aproximação entre eles? Claro que eu conheço, né? Na verdade, eu fui a ponte. E
E me orgulho muito disso, né, de ter sido ponte desse encontro lindo entre o senhor Eulei, que é um catador de recicláveis, aqui em Poços de Caldas, e do Tiago, que na ocasião era meu aluno do curso de psicologia. E promover esse encontro, aproximar esses dois, foi muito incrível. E eles formaram realmente uma relação de amizade. O Tiago, um dia ele fala assim: professora, eu posso percorrer com o seu Eulei, posso vivenciar o que ele vive todos os dias carregando aquele carrinho de papelão que pesa mais de 20 quilos, não, pesa mais, inclusive, e ele andava, na ocasião, 20 quilômetros todo dia. E eu falei, claro, agora. Vai fundo, né? E porque é exatamente isso que eu acredito, acho que a gente tem que viver um pouco isso na pele. Então, eles formaram, a partir daí, uma relação muito bonita de amizade, de companheirismo. O seu Eulei, a gente também tem uma relação muito próxima. Eu acho que isso é o mais incrível desse projeto, porque eu tenho relações muito próximas com esses ex-alunos que viraram amigos, assim como esses idosos também, né? Alguns já não estão mais aqui, faleceram, infelizmente, mas tudo isso ficou. Para as famílias foi o nosso legado, né? Mais do que extrapolou, foi para além da questão de meramente um projeto, foi realmente a construção de relação. É realmente sensacional assim, acompanhar, né, a repercussão que o programa já tem antes de ser exibido, e claro também todo o histórico aí. Estou vendo aqui que o pessoal está curtindo muito, vou passar a palavra para o Wellington Bravo, para ele passar para a gente aqui a impressão de todo mundo, já vi vários coraçõezinhos subindo aí, não é isso, Bravo? É isso mesmo, Matheus, muitos elogios aqui, falando muito bem do projeto aqui da Kátia. E tem uma pergunta aqui, ó, a Neuza está perguntando, como você acha que essa participação no Globo Repórter vai impactar o seu projeto? Legal, boa pergunta. Ótima pergunta. Bom, ele já está impactando, né? Quando eu soube desse presente, na verdade, eu fiquei muito honrada, muito feliz. Então, primeiro, esse impacto assim, pessoal, né? De merecimento, eu acho mesmo, de muitos anos de trabalho. Acho que ele pode inspirar outras pessoas, outros projetos. Acho que isso me anima ainda mais a continuar, de ter certeza que eu estou no meu caminho, assim, um caminho muito bacana e que eu acho que só pode agregar ainda mais valor ao projeto, né? E ter a certeza de que é por aí o caminho e vamos lá e impactar outras pessoas também, inspirar. Acho que é isso. Vou pedir até para o Carlos colocar novamente, você que está acompanhando, chegando agora na live, a gente vai acompanhando aí as pessoas entrando, nessa audiência rotativa, que é uma transmissão ao vivo aqui pela internet, as imagens da Kátia com a Sandra novamente, que para a gente repercutir a imagem também, a Sandra, como a gente adiantou no começo do programa, ela esteve aqui em Poços de Caldas, ela gravou inclusive a abertura do programa aqui na praça. Na chamada vocês conseguem ver um pedacinho, claro, no programa a gente vai assistir isso tudo. Olha aí, a equipe técnica, né? O pessoal perguntando se realmente eles estiveram aqui, a Sandra, se elas realmente veio a Poços, veio. Olha aí, inclusive a gente também teve a oportunidade de estar com ela. Olha eu com o Carlos ali, o Carlos está na técnica hoje, mas está muito feliz também aqui com o Globo Repórter, com o papo que a gente está tendo com a Kátia. Olha aí a equipe toda, bastidores aí das gravações. No momento que a Sandra gravou a chamada, é esse momento aí que a gente captou. Olha aí a equipe toda, né? Inclusive os protagonistas da história que a Kátia estava comentando, a gente também fez essa foto. Ali os últimos detalhes, olha lá. Tem até uma história curiosa que a gente tem que contar. O Carlos estava acompanhando com a gente ali, estava de camiseta preta.
a Sandra ficou muito emocionada com a apresentação que estava correndo no Coreto. Ela estava gravando a abertura do programa e ela sempre parava e falava, não, peraí, vamos ouvir. E aí ela ouvia, ela dançava, tem vídeos que inclusive ela mesma divulgou, né, da felicidade que ela estava de estar numa praça com várias pessoas de diversas idades, né? A gente acaba até fazendo aí a brincadeira com o tema do programa, olha aí, pequenos vídeos ali que a gente resgatou da internet no dia dessa gravação aí o Carlos com uma das produtoras do programa, né, fazendo ali o reconhecimento ali do espaço para o pessoal da técnica depois fazer as imagens. E claro, a gente não pode deixar de esquecer também de agradecer o prazer, em nome de toda a equipe do Estúdio X, a gente teve a oportunidade, em nome da Kátia, que lembrou da gente e indicou, né, o trabalho do Estúdio X para a produção do Globo Repórter, que entrou em contato com a gente perguntando se a gente poderia fazer as imagens aéreas do programa. E a gente não pensou duas vezes, é claro, a gente se colocou à disposição. Olha, essa imagem do drone é uma produção do Estúdio X, as imagens aí, até com os balões de fundo, que foi um pedido da Sandra, né? Ela gostou muito dessa hora colorida ali, fez questão de gravar. E outra coisa, também para não esquecer, a simpatia, né, da Sandra para com as pessoas que passavam ali na praça. Ela não se importou em nenhum momento com as interrupções, ela sabe o tamanho que ela tem, né, na televisão, na história da comunicação. E as pessoas paravam, perguntavam para ela interrompia a gravação e falava, não, deixa eu dar uma atenção aqui, e tirava foto. Então, tanto com a gente, que era a parte profissional, tanto com a Kátia, que era a parte da história, as pessoas todas que se envolveram nesse programa, com certeza saíram muito melhores, né, depois desse carinho todo aí do programa. Reforçando mais uma vez, esse programa vai ser exibido na próxima sexta. Então, depois de amanhã, você já confere aí na tela da Globo Repórter especial sobre os processos intergeracionais. E antes da gente continuar com o papo, vou pedir para o Carlos exibir mais uma vez a chamada para as pessoas que estão chegando agora aqui na live, para eles entenderem melhor do que a gente está conversando. Em todos os lugares do planeta, as pessoas passaram a viver mais tempo. E essa longevidade maior está fazendo várias gerações se encontrarem também muito mais no trabalho, na sociedade, nas famílias. Tem vários estudos mostrando que crianças que tiveram mais contato com seus avós ou com outras gerações, elas são menos preconceituosas. O idadismo é o mais universal dos preconceitos. Um encontro improvável que mudou a vida de dois homens para sempre. Sempre que pode, o Thiago vem de Campinas com a noiva, Ana Gabriela, para tomar um cafezinho com seu Eulei. O senhor fez uma reciclagem na minha mente também. O senhor tem um sorriso, né? A sua alegria, isso me encantou, né? Me contagiou. A gente misturando o idoso, misturando com o moço, vai colher muito fruto bom. É o encontro, aos encontros beleza, dessa vida. Esse e outros belos encontros de gerações nesta sexta no Globo Repórter. Como é bom ver a nossa cidade sendo bem representada, né, num programa, né, de exibição ali de alcance nacional, internacional. A gente fica feliz também pela cidade, né? A gente estava conversando nos bastidores sobre a importância do projeto estar sendo exibido, mas também da cidade estar ganhando nome e a repercussão que merece, né? Kátia, sobre, né, continuando no assunto da memória e do resgate, como que uma pessoa mais jovem, por exemplo, que tem alguém na família, com certeza todas as pessoas têm alguém com mais idade, como é que essa abordagem pode acontecer? Eu realmente começar a conversar com essas pessoas, perguntar das histórias. Existe, assim, você que já conhece mais da área, um ponto de partida para gerar isso que aconteceu com o seu Eulei e com o Thiago. Né, na vida das pessoas de maneira prática? De maneira prática, primeiro, a intergeracionalidade, o encontro entre gerações começa dentro de casa. A gente tem várias gerações, criança, idoso, adulto, jovem, enfim. Acho que
aqui a gente está em Minas Gerais, começa muitas vezes na mesa do café, né? No cafezinho da tarde, com pão de queijo. Acho que pode... Me conta algo da sua vida, como que era quando você era criança, como que você fazia. Acho que isso é um ponto interessante. Outro ponto é perguntar para o idoso do que ele pode dizer acerca de você. Como ele te enxerga. Como né? ele te enxerga. Então, por exemplo, sei lá, você perguntar para o seu pai ou para sua mãe, pode começar por aí, ou para o seu avô, qual foi a lembrança que ele tem, que ele guarda com muito carinho da relação sua com ele, por exemplo. Ou de quando você nasceu, assim, de quando né? você nasceu. Como que ele recebeu a notícia, né? Como recebeu a notícia, como foi a escola, primeiro dia de aula, ou então a brincadeira, o primeiro beijo, assim, enfim. Então, acho que pode começar a despertar assim, o interesse, inclusive, de ouvir sobre a sua história, do ponto de vista do outro. E isso é muito importante, Matheus, porque isso fica guardado na nossa memória também, né? Não só da pessoa idosa, mas da gente, né? Então, essa curiosidade de saber, inclusive, qual foi o olhar dele, como que ele vivenciou isso, pode ser uma pista para a gente começar a conversar. E aí começa com essas reminiscências, essas pequenas histórias pitorescas, né? E como que era aqui, por exemplo, esse bairro? Tinha muita casa, era assim, tinha essa praça. E assim a gente vai percorrendo também a cidade, como você colocou, né? Fico muito feliz do meu projeto ter agora um grande presente, está dando um grande presente para a cidade, que é essa reportagem, né? Então, e uma cidade que já tem uma ligação com o tema por si só, né? É perfeito, né? Então achei que tudo está casando, né? Tudo se conecta, na verdade. Parece óbvio, né, a gente falar sobre essas dicas, mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado esse contato com os nossos pais, com os nossos avós, e isso não faz bem só a eles, faz bem a gente também, né? A rememoração de histórias, que a Kátia comentou, falar sobre o lugar onde a gente vive, falar sobre a casa onde a gente mora, falar sobre as pessoas com as quais a gente tem contato direto. Isso tudo é contar a história própria, é contar a história dos outros, é contar a história da cidade, é contar a história do mundo, né? O mundo é feito de histórias, né? E saber que as pessoas têm histórias é o primeiro passo que a gente tem que exercitar sempre, né? Querer saber a história do outro. Todas as pessoas têm uma história curiosa, uma história triste, uma história muito feliz, uma história de conquistas, uma história de fracassos, né? Faz parte da vida essa junção de elementos positivos e negativos, como a Kátia bem comentou. Kátia, esse projeto, então, ele tem ali uma série de ramificações na área da cultura, em projetos científicos, até no seu doutorado que você comentou no início do programa. E tem também um livro, né? Queria que você comentasse como foi a produção desse livro e como está sendo a aceitação aí da área para com o tema. Bom, o projeto em si ele foi finalizado, né? Isso gerou uma tese e depois da tese alguns recortes para tornar ele um livro. Uhum. E ano passado olha aí na tela só para a gente ilustrar, Sacudindo a Memória, Tempos de Tessituras intergeracionais. Isso. Muito legal. Então, ano passado eu lancei o livro, né? Eu lancei na feira, num fórum da longevidade em São Paulo. Depois eu fui a Brasília também fazer o lançamento. Aqui em Caldas também, porque aqui em Caldas a gente tinha uma referência na área do envelhecimento, que é a Tomiko Borne, que é uma pessoa que era minha amiga e que me inspirou muito, né, na questão da minha paixão pelo estudo do envelhecimento.
Então, eu fiz um contato com o Portal do Envelhecimento, que é um lugar muito importante, de muita produção, de muita conexão, né, de tudo que a gente possa entender aí de envelhecimento. E eles têm uma editora. E aí eu perguntei se eles topariam publicar um livro. Eu gostaria de deixar como legado um livro. E das pessoas que leram esse livro, todas me falam do gostoso, assim, que é um livro gostoso, é um livro que realmente é contar uma história. A história da história, né? É a história da história, exatamente, porque tem uma linguagem, isso para mim sempre foi muito importante, uma linguagem que seja acessível, uma linguagem que toque com sensibilidade o coração das pessoas, a alma. Então, é um livro que tem... eu trago autores não só teóricos, mas eu trago poetas também para me ajudar a contar essa história da história. Então, Cora Coralina, Fernando Pessoa e tantos outros. Então, é um livro que me dá muito orgulho, porque eu conto também a minha história, né? Da onde começa a minha inspiração e a minha paixão pelo desenvolvimento humano, da criança ao idoso, né? Eu gosto muito de estudar isso e de estar em contato com essas gerações, né? Então, é isso. O livro foi lançado ano passado, ele está disponível lá no Portal do Envelhecimento, para quem quiser adquirir, enfim, e eu estou muito feliz com ele. Está acompanhando aqui a repercussão do programa, vou pedir para o Carlos colocar no ar um pequeno vídeo de onde as pessoas podem procurar o livro, né? Além, claro, de outras informações sobre o projeto, lá no Instagram, @sacudindo a memória, né? E aí lá tem até inclusive uma lista de links que você sabe mais sobre o livro. Lá, já está até na tela ali, algumas outras informações, textos e imagens, né? Ali. Você vai conhecer melhor o projeto, claro, além do que você já conheceu aqui. Bravo, queria passar a palavra para você, que eu estou vendo o pessoal aqui comentando. Depois, na volta, eu tenho uma dúvida que eu acabei de ler no Facebook aqui, mas aí eu primeiro quero saber como é que o pessoal tá falando sobre o programa de hoje. Matheus, muitos elogios aqui ao projeto o tempo todo, as pessoas elogiando, né, parabenizando pelo projeto da Kátia. E aí a Maria fez uma pergunta aqui, ó, qual é a contrapartida para o idoso ouvir a história de pessoas mais jovens? O outro lado da história, interessante. Acho ótima pergunta, Maria, né? Maria, todo mundo ganha, né? O idoso também tem muito a aprender. Na verdade, a gente só para de aprender quando a gente morre, né? Então, acho que é uma troca de aprendizados, né? Eu vejo isso na minha realidade na docência, né? Tenho alunos mais velhos e alunos mais novos, e vejo que tem uma troca incrível entre eles. Por exemplo, um jovem geralmente tem mais afinidade com tecnologia, né? E a gente vive num mundo tecnológico, em que a gente está o tempo todo, precisa ter acesso via telefone, ou mesmo ir no banco e usa o caixa eletrônico. Tudo isso é tecnologia. Então, o idoso, muitas vezes, ele tem medo dessa tecnologia. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Vai dar problema? Vou errar? E o jovem, ele pode auxiliar, por exemplo, nessa questão, né? Às vezes coisas muito simples, né? Desde ligar uma televisão, um aparelho novo, enfim. Eu acho que tem esse grande aprendizado. O que eu percebo que o idoso também pode aprender com os mais jovens é quebrar preconceitos também. Porque o jovem, ele traz outra perspectiva para a gente pensar, ele renova, traz uma renovação, areja, né, com ideias novas e até muito preconceituosas que se tinha, né, de muito tempo atrás.
e de costumes. Então, renovar costumes também, pensar de um modo diferente. Então, eu acho que tem muito a ganhar. Eu uma vez ouvi de uma aluna o quanto que nessa troca entre gerações, né, o mais velho entendeu assim, eu aprendi, por exemplo, a ter mais entusiasmo. Parece que o jovem tem mais energia, tem mais vitalidade. Então, por que não, né? E por que não fazer, né? Muitas vezes alguma coisa que eu achava que estava ultrapassado e que não cabia mais para mim, porque eu já estou mais de idade, então já passou o meu tempo. Não é verdade, né? Então, enquanto a gente está vivo, está sempre em tempo. E é isso, está sempre em tempo de aprender, e acho que é uma troca muito bacana. Temos muito a aprender com os jovens também. Muito bom. A pergunta que eu queria te fazer, na verdade, é da Letícia, que mandou para a gente pelo Facebook. E ela pescou uma coisa no início que eu não prestei muita atenção. O Sacudindo da Memória tem um elefante, um elefantinho. Existe uma razão para isso? É por conta da memória do elefante mesmo? Exatamente. Essa que virou uma logomarca, né, o símbolo do elefante, foi feito pelo pessoal da publicidade. Então, eu levei a ideia da memória, do que eu estava pensando, e aí eles me apresentaram várias imagens, assim, várias logomarcas. E quando eu olhei para o elefante, eu falei, é isso! Olha lá, o elefante na tela. Isso tem que ser, porque a gente sempre lembra da memória do elefante, né? E eu achei tão simpático esse elefantinho. Eu acho que ele tanto comunica com qualquer idade, né? Comunica com a criança, comunica com o idoso, com o jovem. Então, é exatamente isso, Matheus. E tem o contexto familiar também, né? Que eles têm a fama de serem muito unidos, né? Ao longo da vida deles. A gente vai para uma pequena pausa aqui no programa agora, para a gente tomar uma água, e aí na volta a gente continua com o papo e também faz aí as perguntas que a gente já viu que tem aqui, né, nas redes sociais, e encaminha para a parte em que vocês vão conhecer mais um pouco sobre a Kátia. Vocês conheceram o projeto Sacudindo a Memória e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a Kátia. Reforçando mais uma vez, o programa Globo Repórter que a gente está comentando, ele vai ser exibido depois de amanhã, na sexta-feira. Então, fica ligado aí para você não perder. Vai falar sobre a cidade, vai falar sobre o projeto Sacudindo a Memória, vai falar sobre outros temas também que a gente ainda não sabe, que a gente não acompanhou a versão na íntegra ali. A gente também está ansioso para acompanhar. E, claro, você que sempre gostou, sempre curtiu o trabalho do Estúdio X, vai ser a oportunidade de ver um pouquinho do nosso trabalho aí em rede nacional. E a gente agradece mais uma vez todo mundo que aí ao longo desses meses, né, às vezes manda mensagem para a gente, mas quanto que vai para o ar, sobre qual tema que vocês, qual foi o tema que vocês gravaram, e a gente não podia falar muito, agora já pode falar, as chamadas já estão no ar, e a gente está com o maior orgulho de apresentar esse trabalho para vocês. E agora um pequeno vídeo do estúdio, na volta a gente continua com o papo. Gratidão, palavra forte, sentimento nobre. Possui a capacidade de transmitir, por si só, aquilo que se deseja falar. Ser reconhecido como especialistas em casamento a partir da opinião do público é a confirmação de que estamos trilhando o caminho certo. E é a fim de perpetuar esta trajetória que o Estúdio X Foto e Vídeo está há mais de 10 anos formando famílias e fabricando sonhos. Sonhar é imaginar que aquilo que mais deseja pode se tornar real. Estúdio X Foto e Vídeo. Há 10 anos, formando famílias e fabricando sonhos. Um encontro improvável que mudou a vida de 2 homens para sempre. Sempre que pode, o Thiago vem de Campinas com a noiva, Ana Gabriela, para tomar um cafezinho com seu Eulei. O senhor fez uma reciclagem na minha mente também. O senhor tem um sorriso, né? A sua alegria, isso me encantou, né? Me contagiou. A gente misturando o idoso, misturando com o moço, vai colher muito fruto bom. É o encontro, aos encontros dessa vida.
Esse e outros belos encontros de gerações nesta sexta no Globo Repórter. Bombando agora. Mercado Livre. Toma tudo que você quiser, só pedir que vai chegar. Se tá bombando, tá no Mercado Livre. O melhor tá chegando na velocidade da sua vida. Em todos os lugares do planeta, as pessoas passaram a viver mais tempo. E essa longevidade maior está fazendo várias gerações se encontrarem também muito mais no trabalho, na sociedade, nas famílias. Tem vários estudos mostrando que crianças que tiveram mais contato com seus avós ou com outras gerações, elas são menos preconceituosas. O idadismo é o mais universal dos preconceitos. Isso aí, então, mais uma vez, sexta-feira tem Globo Repórter. Já vou passar a palavra para o Bravo, que ele tem muitas perguntas aqui para a Kátia, a gente já continua com o papo. Isso aí, Kátia. A gente ouviu aqui no começo, né, da entrevista que você mencionou, né, que colocou teatro, né, no seu projeto. E aí o pessoal está perguntando aqui qual é a sua relação com a arte, né? Tem até algumas produções audiovisuais, documentais. Então, assim, como é que é essa sua relação com a arte? É uma relação... Ai, como que eu vou dizer? Bom, sou muito apaixonada pela arte. Acredito muito na arte como um importante modo de se expressar, né? Então, como vou dizer, eu nunca fiz teatro, por exemplo, nunca fiz cinema, mas eu sou meio assim fuçada, curiosa, né? Então, com muita curiosidade, com muita paixão. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que se chama Psi em Cena, que é um projeto de cinema que já tem 17 anos, né? Então, esse projeto, por exemplo, vem muito da minha paixão pelo cinema. Então, eu acho que é isso, né? Estar apaixonada pelas coisas, eu gosto da arte de uma forma geral, música, teatro, dança, enfim, já me apresentei várias vezes com dança também. Então, por exemplo, cinema, que é uma paixão, eu tento estimular, por exemplo, os meus alunos a terem também esse interesse pela sétima arte, né? Então, é essa minha conexão. Eu nunca fiz nada exatamente assim profissional, né? Mas eu vou dando umas fuçadinhas assim e aí vou usando também, vou brincando. Eu acho que é isso, é manter a minha ludicidade na vida. E eu acho que a arte me permite isso. Muito bom, assim, ouvindo a Kátia falar aqui, eu também passei a rememorar algumas coisas, e o nosso encontro eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Para quem não sabe, assim, eu já conheço a Kátia já faz um tempo, e por indicação de uma grande amiga que foi aluna da Kátia, a Yasmin, que me apresentou a Anne, que hoje é minha amiga, e que me apresentou a Kátia, que é minha amiga, e acho que as histórias acabam por promover encontros também, né? Eu acho que a gente não estaria aqui se não fosse a contribuição e a lembrança da Yasmin e da Anne, por exemplo, que lembraram do meu nome para me convidar para fazer parte do projeto. A Kátia gostou, a gente começou a fazer outros tipos de vídeo, e a gente passou a conversar sobre o tema. Então, a importância de você confraternizar com as pessoas, entender o valor que é de ter um papo, mesmo que sem um objetivo formal, mas de conversar com as pessoas, né? Valorizar o que elas têm para te dizer, valorizar a lembrança que elas têm quando veem alguma coisa. A Kátia comentou do Psi em Cena, eu tive a honra de participar também. Então, na minha área da publicidade também, juntando ali com a psicologia. Então, ouvindo agora esse depoimento, eu fico bastante realizado assim, de ver na prática que as relações ajudam a construir histórias, e a minha está sendo construída graças a essa abertura que a gente tenta ter com as pessoas, né? A gente está indo para a parte final do programa, em que você vai conhecer um pouco mais da Kátia.
E a primeira pergunta que eu queria fazer para ela é a seguinte: se você pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que seria? Nossa, que Difícil, desafio. Ai, que as pessoas fossem mais solidárias. Solidariedade. Você se lembra de algum conselho que você considera um dos mais valiosos que você recebeu? A pessoa te falou aquilo e você traz consigo até hoje. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Que bonito. Se você pudesse ter uma conversa, a gente está falando de histórias, né, com qualquer pessoa que você nunca conheceu ou que às vezes nem está aqui mais entre a gente, você escolheria alguém? Uma pessoa Que você sempre teve vontade de conversar e que, se você tivesse a oportunidade, você falaria com ela. Tem. Uma que eu tenho muita vontade de, talvez um pouco de cara de pau até de buscar, é a Fernanda Montenegro. É um sonho né? Sim. Todos nós. É uma pessoa realmente de grande valor. Você comentou sobre a parte cultural, né, da tua vida, da relação com a arte. Se você pudesse ter um talento que você não tem, qual seria? Cantar, dançar, atuar? O que você gostaria de ter? Assim? Que você vê nas pessoas e fala, nossa, eu queria saber fazer isso, ou eu vou aprender a fazer isso em breve. Acho que atuar. Muito bem, muito bem. E por último, se você pudesse voltar no tempo e para mudar alguma coisa na sua vida, você voltaria? E se voltaria, o que seria? Não mudaria nada. Eu acho que eu estou muito feliz até onde eu cheguei e do jeito. E todos os percalços que aconteceram ao longo da trajetória, eles fazem parte da trajetória. Então, não mudaria nada. Eu acho que é isso mesmo. Muito bom, vou passar novamente para o Bravo, para a gente aí fazer as considerações finais do público, agradecer você que participou pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. E como a gente lembra sempre no começo, se você quiser rever esse papo, youtube.com/estudioxlive, tem lá o papo na íntegra e tem também os pequenos cortes para você divulgar, enviar para as pessoas que têm interesse no tema. Não é isso, Bravo? Isso aí, Matheus. Agradecer a todo mundo que participou, que interagiu, que mandou sua pergunta. A gente está muito satisfeito aqui com as respostas da Kátia. Agradecer a Kátia, né, pela presença, por enriquecer esse papo aqui com a gente. E é isso. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, recebendo suas perguntas, comentários, lendo para vocês e passando para os nossos convidados. E então fica o convite para a semana que vem, para a gente estar aqui junto novamente, tá bom? Até mais. E, Kátia, antes da gente terminar, eu vi que as pessoas estão perguntando sobre a relação com a Sandra, né, que foi uma coisa muito interessante para a cidade. Você conversou com ela? Você já sobre o tema, sobre outras coisas? Como é que foi essa aproximação? Bom, um grande presente quando nos encontramos foi muito especial. Ela é uma pessoa muito generosa, muito simpática. Ela é aquilo tudo mesmo que a gente vê na televisão, né? Que passa para a gente, pelo menos. De uma simplicidade, de uma generosidade. E, no final da entrevista, foi uma grande surpresa para mim quando ela fala assim, anota meu telefone aí. E me dá o seu telefone, e a gente já trocou várias conversas. Foi muito especial para mim, porque é uma pessoa muito acessível, né? E foi um encontro muito bonitinho, porque, na ocasião, ela me perguntou, mas vem cá, quantos anos você tem? Aí eu falei, minha idade, somos irmãs e fomos separadas na maternidade, e aí a gente começou a rir, foi muito divertido. Então, foi um bom encontro. Eu acho que a gente tem bons encontros assim na vida, sabe? E a gente tem que valorizar. Então, a gente está em contato. Eu acho isso muito um grande presente que o Sacudindo a Memória me deu. Mais um.
Mais uma vez, você que chegou agora há pouco, a gente está repercutindo aqui, né, a matéria que vai ser exibida na sexta-feira e também a gratidão da equipe do Estúdio X para com a Kátia, as pessoas que participaram aí da produção, a equipe técnica do Globo Repórter, que recebeu a gente de uma maneira muito solícita, com muito carinho, né? E claro, a Sandra, que a gente achou que não fosse ter tanto contato com ela. Olha aí, essa foto já prova o contrário, né? A gente se encontrou com ela no hotel e a gente ainda com medo sobre como ia fazer ali aquela primeira abordagem e ela, claro, já imaginando que isso pudesse acontecer, ela que veio até nós, ela cumprimentou a gente, ela perguntou como a gente estava, em quais lugares a gente ia gravar. Então, tudo isso que a Kátia falou, a gente também compartilha assim, sem tirar nenhum ponto. E fica o agradecimento a quem participou dessa incrível jornada do Estúdio X, rápida, mas muito prazerosa e que, com certeza, colocou um pontinho a mais na nossa história. Como o próprio vídeo institucional do Estúdio X fala, né? Há 10 anos construindo famílias e fabricando sonhos e agora também participando da história do Globo Repórter. A gente fica muito feliz com isso. Kátia, queria te agradecer pela presença mais uma vez. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu é que agradeço, Matheus, a equipe do Estúdio X. Vocês foram incríveis também, recebendo o pessoal da equipe, né? Fiquei muito feliz, né, com o resultado também. Enfim, só agradecer, né? E falar para vocês que o Sacudindo continua. E tem lá a página, né, no Instagram e com outras propostas agora. Ele agora é uma marca, né, minha também. Então, para acompanhar, e tenho certeza que seremos parceiros em futuros projetos. É isso que eu desejo, pelo menos. Muito obrigada. A gente também deseja e compartilha desse contato, né? E com certeza muitas histórias virão aí desse contato. A você que acompanhou, como o Bravo comentou, muito obrigado. A gente faz o convite para a semana que vem, a partir das 19h. A gente está de volta para bater mais um papo aqui com uma pessoa interessante, para repercutir algum tema legal e, claro, para ouvir vocês que estão aí do outro lado, que sempre acompanham o programa Estúdio X Live. Então é isso, até a semana que vem.